Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula do CPC Sem Frescuras. Hoje a nossa terceira aula do nosso curso completo de mapa mental para o TJ São Paulo, em que finalmente a gente vai conseguir visualizar o processo, o procedimento comum, que é da petição inicial até a sentença, que é a maior parte de quantidade de conteúdo que você tem para a sua prova. Bora lá? Eu vou colocar aqui a apresentação do nosso... Aí, vamos lá. De onde nós paramos? Então, confirma para mim se você está conseguindo ver aí meu material. E nós estamos aqui. Aqui. Ontem, o tópico que nós estávamos era aqui, petição inicial. Tá conseguindo ver? Maravilha. Então, vamos imaginar aqui que a maior parte do seu conteúdo, como eu disse, é da petição inicial até a sentença. E dentro desse tópico, a gente consegue encaixar impedimento de suspeição, tutelas provisórias, atos processuais, e a gente consegue encaixar também os recursos e os auxiliares da justiça. O processo ele vai começar com a petição inicial. Essa petição inicial é registrada, distribuída, autuada, e aí vai para o juiz para ele tomar uma decisão. E aí nós estudamos as posturas do juiz diante da petição inicial. E aí, o que vai acontecer com esse processo? O que nós falamos na aula anterior? Nós falamos da hipótese em que o juiz defere a petição inicial, ela está linda, maravilhosa. Aí o que ele faz? Ele marca uma audiência de conciliação ou mediação, que vai ser realizada pelo conciliador ou mediador. A parte, o autor será intimado na pessoa do advogado, com 30 dias de antecedência, e a citação para o réu tem que ser recebida, é obrigatório, com 20 dias de antecedência da audiência. Uma outra coisa importante que eu falei para vocês é que se autor e réu, ambos, eles quiserem se manifestar pelo não comparecimento nessa audiência, porque eles sabem que não tem nenhuma possibilidade de acordo, aí o que eles devem fazer? O autor vai se manifestar na petição inicial e o réu, através de uma petição avulsa, que ele vai falar para o juiz, olha, não quero participar, só que ele deve protocolar essa petição com prazo de até 10 dias antes da audiência que foi designada. E aí, o que vai acontecer depois disso? Vamos imaginar que houve essa audiência, tá? Essa audiência foi realizada pelo conciliador e pelo mediador, não teve acordo, e aí o nosso processo vai continuar. Se não teve acordo, o réu ele vai ter 15 dias para apresentar a sua defesa, que a gente chama de contestação. Mas eu quero que você saiba que nessa mesma petição que ele vai fazer a sua defesa, que é a contestação, a depender do caso concreto, ele poderá, depois de escrever toda a sua defesa, de se defender, ele pode, dentro desta petição, abrir um capítulo que vai se chamar da reconvenção. Quando que ele vai fazer isso? É só você imaginar o seguinte: o autor, que é o João, vai entrar com processo contra o réu, que é o Manuel. O juiz ele vai decidir sobre aquele conflito de interesses. Quando o juiz decide, existem 3 opções. Ou o juiz fala, autor, você tem razão, eu vou condenar o réu. Ou o juiz fala, olha, autor, você tem razão, mais ou menos parcialmente, eu vou condenar o réu parcialmente. Ou ele fala, autor, você não tem razão nenhuma e a ação é improcedente. Percebam que num processo não existe a mínima possibilidade do autor pedir, o réu se defender, e no final o juiz fala, olha, autor, você não tem razão, mas eu acho que o réu é que tem que eu acho que é você que tem que pagar alguma coisa para o réu. Não existe essa possibilidade do juiz falar no final, olha, autor, além de você não ter razão, você vai ter que pagar mais 5 mil para o réu, porque eu verifiquei aqui que ele tinha que razão e ainda eu vou te condenar.
Não existe essa possibilidade em regra. O máximo que pode acontecer com o autor ao final é ele não ganhar nada. Aí ele vai ter que pagar custas, vai ter que pagar honorários da parte contrária, isso sim. Mas ele não vai ter que pagar nada se ele perder todo o processo. Ele só vai perder. Ele não vai ganhar aquilo que ele pediu. Mas, será que não existe uma possibilidade do réu, então, quando ele se defende, se ele achar que ele tem um direito contra o autor, ao invés dele entrar com um processo separado, será que ele não pode aproveitar esse mesmo processo para fazer um pedido contra o autor? Aí eu te digo, sim, existe. E ele vai fazer isso através da reconvenção. Se houver reconvenção, aí sim o juiz vai decidir as duas situações: a ação do autor contra o réu, e aí depois ele vai analisar o pedido do réu contra o autor, que é feito através da reconvenção. A reconvenção, ela ajuda a gente a criar economia processual, porque senão ele iria entrar de qualquer maneira com processo à parte. Mas, atenção, a reconvenção pode ser matéria da sua prova, é um artigo super cobrado, e é o artigo 343 do Código de Processo Civil. Para que o réu possa fazer um pedido contra o autor, e ele vai fazer isso através da reconvenção, ele tem que preencher alguns requisitos, tá? Então, ele tem que ter direito, né, de manifestar uma pretensão própria contra o autor, e esse pedido tem que ter conexão com a ação principal ou conexão com o fundamento da defesa. Este é o requisito para que uma pessoa possa fazer a reconvenção, tá? Aí foi criado dentro do processo principal, o juiz vai decidir, entre aspas, um outro processo, que na verdade não é processo, é um pedido dentro do processo principal, tá? Sobre reconvenção, é importante que você saiba os parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil. A reconvenção, ela pode ser proposta contra o autor e o réu ainda pode chamar um terceiro para ser réu junto com o autor, tá? Isso é importante. E ele também pode chamar um terceiro para ajudar ele e já entrar com um processo contra o autor. Então, essas duas possibilidades são importantes. Uma outra questão, se eu tenho reconvenção aqui, ou seja, eu vou ter um pedido do réu contra o autor da ação, aí ele vai ter direito de se defender. Então, aqui o processo vai ter um caminhar diferente, porque toda vez que tem uma reconvenção, o juiz tem que intimar o autor na pessoa de seu advogado para que ele apresente a resposta à reconvenção. E ele vai ter o prazo de 15 dias para fazer isso, tá? Então, isso que é importante. Pode acontecer também de passar esses 15 dias e o réu não apresentar sua defesa, ou mais, apresentar a defesa, mas fora do prazo, no 16º dia, não sabe contar prazo. Aí, essa reconvenção, que ela é fora do prazo atemporal, ela vai sofrer os efeitos da preclusão, e o juiz vai considerar como uma defesa que está no processo, mas por estar atrasado, ela é considerada como não escrita. E aí, como eu falei para vocês, não teve acordo na audiência, vai correr esses 15 dias, tendo contestação ou não, reconvenção ou não tendo contestação, o processo vai para a conclusão do juiz, para que a gente entre naquela fase que a gente chama aqui de providências preliminares de saneamento, tá? E essa fase aqui, eu vou explicar ela aqui para você, mas eu quero que você estude com atenção os artigos 347 até 353. O que o juiz decide? Essa é uma fase do processo que é o juiz que vai decidir, em regra. O que o juiz decide aqui, tá? Em primeiro lugar, ele vai ver se teve revelia, se a pessoa não apresentou defesa, ou a defesa está fora do prazo, e aí o juiz vai verificar se a revelia vai ter efeitos ou não,
Por quê, Pro? Porque eu digo para vocês o seguinte, o que é revelia? É a ausência jurídica da contestação, que é a ausência da defesa. E qual é o efeito da revelia? Presta atenção nisso. O efeito da revelia é que o juiz ele vai considerar que aquilo que o autor falou na inicial, aquilo que o autor contou, é verdade. Então, os efeitos da revelia, o código fala tecnicamente assim, é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Nada mais é do juiz falar assim, ó, você me contou uma história, eu dei oportunidade para ele vir contar a versão dele, ele não contou ou contou atrasado, então significa que o que você falou é verdade. Só que tem um detalhe, a revelia, ela tem esse efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas nem sempre esse efeito ocorre. Existem 4 situações que, mesmo que haja revelia, o juiz ele ainda vai analisar as provas para depois julgar. Vamos lá, vamos voltar. Pro, se tiver revelia com o efeito da revelia, o que vai acontecer aqui? A gente vem para esse passo 2 aqui. Se o juiz verificar que o réu é revel e não é exceção, ele considera tudo que o autor falou é verdade e ele faz o julgamento antecipado do mérito, ele profere uma sentença e o processo vai acabar aqui, tá? Então, isso que é interessante, se tem revelia e o juiz pode considerar esse efeito da revelia, acabou o processo aqui, julgamento antecipado do mérito, sentença, o processo será extinto. Agora, Pro, e se o réu não concordar, ele pode recorrer, mesmo sendo revel? Pode. Aí ele vai poder propor o seu recurso contra a sentença. Para reformar a sentença, é o recurso de apelação. Ok? Aí o processo acaba. Pro, o que mais que pode acontecer? Pode ser aqui que nós tenhamos uma revelia sem efeito. Quando que a gente tem a revelia sem efeito? Aí você vai olhar o artigo 345 do CPC. O que o artigo 345 fala? Ele fala que existem 4 casos que, mesmo que haja revelia, não vai ter o efeito da revelia. E aí, o que o juiz vai fazer? Ele vai fazer o saneamento, vai intimar o autor para verificar se ele quer produzir mais alguma prova. O juiz pode determinar provas que ele entende que sejam necessárias e depois ele vai fazer o julgamento. Quais são as 4 hipóteses que tem revelia, mas não tem efeito? Primeiro, se houver pluralidade de réus e um deles contestar. Então, se um deles contestar, eu posso aproveitar a contestação dos demais, porque provavelmente há vínculo, há conexão entre essas pessoas. Segunda questão que o juiz também não considera revelia, quando o processo ele versa sobre direito indisponível, tá? O que são direitos indisponíveis? Os direitos indisponíveis são justamente como o nome diz, aquilo que a pessoa não pode dispor, ela não pode abrir mão. Então, por exemplo, um filho, ele tem direito a alimentos contra o pai. E esse direito a alimentos é um direito indisponível. Não adianta ele fazer um documento, eu nunca vou cobrar a petição, a pensão alimentícia do meu pai. Assino, Juliana. Não vale, porque o direito a alimentos é um direito indisponível, um direito tão importante que a lei fala, ele é tão importante que a pessoa não pode abrir mão dele. Não existe possibilidade de abrir mão, tá? Uma outra questão também, se a petição inicial, ela não está acompanhada de um documento que seja considerado pela lei como instrumento indispensável para provar aquilo, também não haverá a presunção de veracidade. Por exemplo, se é um processo que envolve direito de propriedade de um bem imóvel, como é que a gente prova que como é que uma pessoa prova que ele é proprietário de um bem imóvel? Através de uma escritura pública devidamente registrada. É lógico que há possibilidade de provar de outras formas, sim, mas esse é o instrumento público essencial. Não adianta nada eu ser autor,
falar que eu sou proprietário e estou discutindo a propriedade e não junta esse documento indispensável. Então, nesse caso, se lá na frente tiver revelia, o juiz também não considera. E aí, uma outra situação que o juiz também não considera revelia é que se as alegações de fato feitas pelo autor da petição inicial, elas forem inverossímeis, então está contando uma coisa muito absurda, ou se ela tiver em desacordo com a própria prova que ele juntou, o juiz também não vai, vai ter revelia, mas vai ser a revelia sem efeito. O que significa isso? O juiz verifica que tem revelia, mas é sem efeitos, ele parte para o saneamento e organização, intima o autor para, se ele quiser, ele apresente as provas, e aí só depois o juiz vai julgar. Isso que eu falei para vocês, você vai olhar o artigo 348 do Código de Processo Civil, você vai estudar esse artigo e você vai entender. Uma outra coisa importante da revelia, tá? O réu que é revel, ele pode intervir no processo? Pode, a qualquer momento. Só que ele vai receber o processo no estado em que ele se encontra. Aquilo que ele perdeu por ter sido revel vai ser considerado perdido, ele vai poder entrar dali para frente. Isso você vai ver no artigo 346 do CPC, que a VUNESP também ama este artigo, é uma das apostas para mim, que eu acho que você tem que saber de frente para trás, de trás para frente, reconvenção e revelia, tá? Então, essas são as duas situações. Qual outra situação que pode acontecer aqui? Pode ter a reconvenção, como eu falei para vocês. Se tiver reconvenção, aí o autor é intimado para responder a reconvenção. Isso você vai ver no 343, parágrafo 1º. E a questão da réplica, né? O que é réplica e quando essa réplica ela vai acontecer? Aí eu explico para vocês também. Você vai dar uma olhadinha no artigo 350 e no artigo 351 do CPC, que ele vai falar do direito à réplica. Réplica, o que é réplica? Pensa uma coisa no processo. O autor fala na petição inicial. O réu defende na contestação. Dependendo do conteúdo da contestação, o juiz tem que dar oportunidade para o autor falar sobre a contestação. Aí, então não é sempre que tem réplica. Para que exista réplica, tem que ver qual que é o conteúdo da contestação. Dependendo da contestação, aqui o juiz vai ter que intimar o autor para réplica. E, gente, reconvenção também, ela pode acontecer ou não no processo. Aí vai depender do caso concreto. Vamos voltar para a réplica. Quando que a gente tem réplica? Em 2 casos. Se o réu na contestação, ele alega fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, ou se ele também faz defesas, que a gente fala defesas processuais do artigo 337. Então, vou explicar para vocês o conteúdo da contestação. A contestação, que é a defesa, ela pode ser dividida em 2 partes. E o réu, ele vai poder fazer 2 tipos de defesa. Ele pode fazer uma defesa processual, que são as preliminares do artigo 337, que é aquela que ele não ataca o mérito, o pedido do autor, por exemplo, a indenização. Ele ataca o processo. Ele fala, olha, esse processo ele tem um defeitinho. Por exemplo, o juiz, ele é parte legítima, a parte é ilegítima, ele ataca a citação, fala que a citação é nula, ele ataca a competência do juízo, então ele ataca o processo. Essas são as preliminares defesas processuais do artigo 337. Ou o juiz, em segundo lugar, ele vai... o juiz não, o réu, em segundo lugar, ele vai fazer a defesa de mérito. Aí sim ele ataca o pedido. Ele fala, ele está pedindo um tratamento, mas ele não tem direito, porque ele está no prazo de carência, está aqui o contrato. Ou ele não tem direito porque esse tratamento que o juiz prescreveu ainda é experimental. A ANS não reconheceu, então eu não vou fornecer tratamento que é experimental. Então, a contestação, ela pode ter 2 partes. Ela pode ter defesa processual e defesa de mérito.
A defesa de mérito sempre tem. Agora, a processual, ela pode ter ou pode não ter, tá? Então, aí vai depender do caso concreto. Se na defesa do réu, na contestação, tem defesa processual, do 337, sempre vai ter réplica. De mérito, se ele alegou na defesa de mérito algum fato, como eu falei para vocês, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, aí ele abre também a réplica. Então, a réplica será considerada nesses dois casos, artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Fechou? Maravilha. Então, tudo isso pode acontecer nesse momento das providências preliminares de saneamento. Aí, se tiver réplica, o juiz vai esperar, voltar a réplica. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai verificar, a partir daquele momento, o que ele vai decidir, tá? Neste momento aqui também, o juiz pode corrigir alguma irregularidade ou vício sanável do processo. Por exemplo, nossa, a parte não está regularmente representada, esqueceu de juntar a procuração, o juiz vai dar o prazo. Então, o juiz vai ver se no processo, ele não vai analisar o pedido, ele vai verificar se no processo tem alguma irregularidade que ele já pode sanar para que a gente possa passar para outra parte, a próxima fase, na verdade, que é o julgamento conforme o estado do processo, que é o capítulo X do procedimento comum no CPC, começa no artigo 354. O que pode acontecer nessa fase de julgamento conforme o estado do processo? Eu dividi essa fase aqui em 5 situações que podem acontecer, tá? E uma coisa que é importante que você entenda. Nessa fase do julgamento conforme o estado do processo, o juiz, ele já pode acabar com o processo aqui e proferir uma sentença, ou, se não for o caso, ele profere uma decisão interlocutória. E aí, o que é interessante saber de recursos aqui, da parte dos recursos? Porque a depender da decisão do juiz, vai caber um recurso diferente. Eu quero que você não se esqueça disso. Se o juiz proferir uma sentença e acabar com todo o processo aqui, o recurso cabível para reformar esta sentença vai ser o recurso de apelação. Se o juiz proferir uma decisão aqui que acaba só com parte do processo, aí o recurso cabível é agravo de instrumento. E isso pode acontecer. Olha só, nesse momento do julgamento conforme o estado do processo, o processo pode acabar aqui. Em que situações o processo pode acabar aqui? Uma a gente já estudou hoje. Tem revelia com efeitos, o juiz já julga. Uma outra questão que o processo pode acabar aqui, quando o processo não necessitar de produzir mais nenhum tipo de prova. Por quê, Pro? Porque olha só, qual é o momento adequado para a parte produzir provas no processo? Depende. O autor, ele tem que juntar na sua petição inicial todos os documentos que já vão comprovar aquilo que ele quer alegar. E o réu vai juntar na contestação. Ou seja, a gente já passou aqui pela petição inicial, a gente já passou pela contestação. Se o caso for só de prova documental e não necessitar de oitiva de testemunha, de perícia, nenhum tipo de outro tipo de prova, o que o juiz faz? Ele já avalia as alegações do autor do réu, ele já consegue avaliar as provas, porque é prova só documental, então a prova documental é obrigado a juntar na petição inicial e na contestação, ou seja, o juiz já nessa fase de julgamento conforme o estado do processo, ele já pode fazer o julgamento antecipado do mérito. Ele julga antecipadamente o mérito quando? Em 2 situações. Primeira situação, verifica que tem revelia e efeito da revelia, e segundo, tem a contestação, não tem revelia, mas a prova é só documental. Aí o nosso processo já acaba e já vem sentença. Ponto final. Agora, pode ser também que neste momento o juiz ele faça a extinção do processo nos termos do artigo 485, que é sentença sem julgamento do mérito
ou nos termos do 487, 2 e 3. Esse ponto 1 aqui eu quero que você anote. Você vai olhar o artigo 354 do CPC. Pode ser que neste momento aqui, e depois da contestação, o juiz verifica que a parte é ilegítima, o réu é parte ilegítima para estar ali. O autor processou a pessoa errada. E o réu, na contestação, ele levantou a mão na defesa processual, e você vai anotar isso que eu estou te falando, do artigo 337, inciso 11, x1, ele, na contestação, alegou que ele é parte legítima. E o juiz verificou, poxa vida, é parte legítima mesmo. O autor processou a pessoa errada. Então, o que o juiz vai fazer nesse momento? Ele vai extinguir o processo através de uma sentença sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil. Então, quais são as posições do juiz aqui? O juiz pode extinguir o processo nos termos do 485 ou do 487, 2 e 3, e aí ele já vai acabar com o processo aqui através de uma sentença. Ele pode fazer o julgamento antecipado do mérito e já julgar o mérito aqui, tá? Porque só não necessita de mais provas, é só prova documental e aí já está resolvido. Mas eu quero que você entenda que o juiz também pode, neste momento, decidir parte do processo. E o processo só continuar para aquela parte que ainda temos controvérsia. Então, hoje, o juiz pode, nesse momento, fazer o julgamento antecipado do mérito parcial ou extinguir parcialmente o processo. Isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Se o juiz decidir aqui parcialmente itens 3 e 4, ele não vai fazer através da sentença, porque a sentença acaba com todo o processo. Ele vai estar fazendo isso através de uma decisão interlocutória. E contra essa decisão do juiz, que julga o processo parcialmente, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Isso cai em prova. Quais artigos você vai ver? 354, parágrafo único, e 356, parágrafo 5º. Pro, me dá um exemplo que o juiz julga antecipadamente o mérito de forma parcial. Vou te dar o exemplo mais simples para você entender. Vamos imaginar que o processo é uma ação de divórcio cumulada com partilha de bens e pedido de alimentos. Eu tenho aqui 3 pedidos. Vamos imaginar que o réu se defendeu e ele falou assim para o juiz: juiz, quanto ao divórcio, eu quero esse divórcio imediatamente, porque eu também não quero mais continuar casado com essa pessoa. Mas tem um detalhe, com relação à partilha de bens, eu contestei. Por que eu estou contestando? Porque eu não concordo, essa partilha está errada. E ele contesta. Chega nesse momento aqui de julgamento conforme o estado do processo, o juiz já sabe que ele pode julgar parte desse processo. Porque quanto ao divórcio não há controvérsia, ambos querem. Então o que ele faz? Ele faz o julgamento antecipado parcial do mérito, julga o divórcio, decreta as partes divorciadas, porque aí ele vai extinguir o casamento, e o processo ele vai continuar apenas discutindo a partilha de bens e os alimentos. Aí o que o juiz faz? Para essa parte que ficou, o juiz faz o saneamento e a organização. Neste momento de saneamento e organização, o juiz resolve questões pendentes e vai determinar, vai dar oportunidade para as partes falarem: olha, quais provas vocês querem produzir aqui? Então, pode ser que tenha uma prova pericial, pode ser que tenha a prova documental, e aí depois o juiz vai proferir a sentença lá na frente, depois de tudo isso. Então, se o juiz decidir pela extinção parcial, o processo vai continuar, aí, com certeza, ele vai sanear e organizar para aquilo que ficou, para que as partes possam dizer quais provas mais eles querem produzir, para lá na frente o juiz julgar, tá?
Então, é porque toda vez que o juiz dá julgamento parcial, é porque ele pode decidir parcialmente ali alguma situação. Pode ser, por exemplo, que ele faça a extinção parcial nos termos do 485, sem julgamento do mérito. Então, percebam que o item 1 e o 3 são a mesma situação. A diferença é que aqui ele está extinguindo totalmente e aqui ele vai extinguir parcialmente. Então, ele entende, por exemplo, eu tenho lá 3 réus, o juiz identificou pela contestação dos 3 que um deles é parte legítima. Ele já julga aqui parcialmente, declarando que o Joãozinho é parte legítima e o processo continua contra Maria e José. Então, toda vez que o juiz julgar parcialmente ou extinguir parcialmente nos termos do 485 e 487, 2 e 3, o processo vai continuar discutindo o restante, e essa decisão aqui, toda vez que é parcial, o juiz não decidiu todo o processo, é decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento. Isso sempre cai em prova. O pessoal perguntou aí dos recursos, né? Então, nós estamos, durante as nossas aulas, já falando questões importantes dos recursos, e são questões que caem na prova do TJ. Eu já falei para você, contra despacho não cabe recurso. Agora, você já sabe que contra sentença e apelação, contra decisão interlocutória, pode ser agravo de instrumento, nos termos do 1015. O prazo dos recursos, o prazo dos recursos, com exceção dos embargos de declaração, é tudo 15 dias. Só os embargos é o único recurso que tem um prazo de 5 dias. O resto dos recursos tem prazo de 15. Então, isso não dá mais para esquecer na prova. E aí o processo vai ser saneado e organizado para continuar. Agora, existe outra situação aqui que é importante também que você saiba, tá? Qual seria essa situação? Vamos imaginar que o juiz verifica que não é caso de extinção, nos termos do 485 e 487, não é caso de julgamento conforme está, julgamento antecipado do mérito, não é caso de julgamento parcial, mas o juiz verifica que o processo ele necessita de outras provas, como perícia, oitiva de testemunhas. Aí, o que o juiz vai fazer? Ele vai fazer o saneamento e organização. Então, se não incluir nenhuma dessas fases aqui, a gente vai para essa quinta fase aqui, que é o saneamento e organização do processo. Então, o juiz vai organizar aquele processo, vai perguntar para as partes o que eles querem mais ali, quais são as provas que eles querem produzir, para a gente partir depois para a sentença lá na frente. Então, se não for nenhum desses casos, o juiz vai sanear e organizar este processo nos termos do artigo 357, que você vai ver agora comigo. Então, vamos estudar esse tópico. Ele diz assim: não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização, inciso 1, resolver questões processuais pendentes se houver. Inciso 2, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova. O que é esse inciso 2? Vou explicar para vocês com uma linguagem bem facilitada. Quando a gente faz essa fase instrutória, a gente vai provar fato e não direito, tá? Então, o juiz vai falar qual é o fato que tem que ser provado. Então, ele delimita isso. Então, a prova que vai ser feita daqui para frente é sobre esse fato. Exemplo, qual fato, Imagina, o João alega que o Manuel bateu no carro dele, passou no farol vermelho, estava no celular e lhe causou prejuízo. Qual que é o fato que a gente vai chamar testemunha? Vamos ver se tem uma testemunha que viu realmente que o fulano passou no farol vermelho e bateu no carro do outro. Ou se isso não é verdade, se a história é diferente. Então, questão de fato que vai recair a atividade probatória. É isso, é delimitar qual é o fato que precisa de prova aqui, tá? Uma outra coisa, o juiz vai distribuir o ônus da prova, ele vai falar quem que tem que provar aquele fato, tá? Nos termos do artigo 373, porque isso é muito importante também. E, inciso 4, ele vai delimitar alguma questão de direito que seja relevante ali para aquela decisão de mérito. E o juiz, o que ele pode fazer aqui?
designar se necessário a audiência de instrução e julgamento. Por que se necessário? Porque, gente, a audiência de instrução e julgamento, ela tem um único objetivo. O objetivo dela é produzir prova oral. Aproveita para estudar o 361 do Código de Processo Civil dentro do tema provas, que é um dos temas mais complicados para vocês estudarem, e eu aposto numa questão de provas para a próxima prova do TJ São Paulo. Então, a audiência de instrução e julgamento, ela serve para produzir prova oral. Que tipo de prova oral? Por exemplo, se teve perícia, ela é sempre marcada antes dessa audiência. Por quê? Na audiência, pode ser que tenha esclarecimentos orais periciais, tá? Uma outra questão, é nessa audiência que pode ter o depoimento pessoal das partes. Como assim pro depoimento pessoal? Sempre os clientes me falam assim, nossa, meu processo já acabou? Eu falo, já. Eu perdi, por exemplo, perdeu. Mas eu não tive chance de ir lá conversar com o juiz. Se eu tivesse ido lá, na frente do juiz, para falar, ele ia me entender. E você não me deu essa oportunidade. Acontece, queridos, que a pessoa, as partes, elas falam no processo por seus advogados, regra geral. Tá? E o depoimento pessoal, ele nem sempre acontece. Se ele acontecer, vai ser nessa audiência de instrução e julgamento. Mas tem um detalhe importante. Depoimento pessoal, ele só acontece se o juiz ou se a parte contrária pedir. Eu não posso levantar a mão e falar, eu quero dar o meu próprio depoimento pessoal. Olha o que diz o artigo 385 do CPC. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do juiz poder ordenar de ofício. Isso já caiu na VUNESP. Que a parte pode requerer o seu próprio depoimento pessoal. Não pode. Só a outra parte pode, ou o juiz. Então, nem sempre eu posso garantir para o meu cliente que ele vai ter chance de sentar na frente do juiz para contar os fatos da forma que ele quer. Os fatos são contados através do advogado. E nessa audiência de instrução e julgamento, eu vou ter o famoso depoimento das testemunhas. Primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. E isso é muito importante também dizer para vocês, tá? O que mais pode acontecer nessa audiência? Nessa audiência, como audiência de instrução e julgamento, se o juiz achar que o caso é possível, o juiz já profere sentença na própria audiência, tá? Agora, se não for possível, se a causa for complexa, o juiz vai propor a sentença no momento posterior. E aí, lembrando, qual que é o prazo para o juiz proferir sentença? A lei fala 30 dias. Então, teoricamente, da data que aconteceu a audiência de instrução e julgamento, se não tiver sentença, a sentença sai em 30 dias. Tudo bem? Isso a gente estuda lá nos atos processuais e no artigo 366 do Código de Processo Civil 366. Essa audiência, ela deve ser una e contínua. Una quer dizer, eu tenho que fazer todos esses 3 passos na mesma audiência. Então, depoimento pessoal das partes, esclarecimento pericial e oitiva de testemunha, primeiro do autor, depois do réu. Essa é a regra. Eu só vou cindir ela em casos excepcionais devidamente justificado. Então, a lei fala, essa audiência é una e contínua e ela também é pública, ressalvadas as exceções legais que o processo corre em segredo de justiça. Ok? Então, você tem aqui para estudar os artigos 347 até o artigo 368 do CPC, que conta toda essa historinha que a gente acabou de estudar. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui o mapinha mental do que eu acabei de explicar, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, tá? Aqui eu expliquei tudo para vocês e aqui eu vou mostrar o mapinha mental para vocês, como ficaria
Agora a gente volta, agora que você já sabe o processo da petição inicial até a sentença, olha como a sua mente clareou. Agora você vai estudar. Porque quando você sentava aqui para estudar saneamento e organização, como que você ia entender isso aqui se você não tinha noção do todo? Agora sim você está preparado para começar a estudar os tópicos do TJ São Paulo. Agora você consegue sentar e estudar impedimento e suspeição, você consegue estudar atos processuais, auxiliares da justiça, tutelas provisórias. Depois a gente vai entrando dentro de todos esses tópicos e estudando os artigos, aqueles que mais caem, até a gente chegar em sentença e coisa julgada. Aí, o que você vai estudar depois disso? Só o tema provas. Porque o tema provas, ele vai regulamentar todas as provas que podem ser produzidas no processo nesse meio termo. E agora você sabe que prova, às vezes, é na petição inicial, é na contestação, é na audiência de instrução e julgamento, é numa perícia. Então, vai ter um momento adequado para exibir documento. Aí a gente estuda regras das provas documentais, prova testemunhal, tudo aquilo que é importante, né? Dentro desses mais de 100 artigos aqui sobre provas que você tem que estudar, que começa no artigo 369 até 484, mas tem dica que não precisa, eu diria para o meu aluno assim, você vai ler tudo, mas nas nossas aulas a gente já direciona você para estudar aquilo que é mais importante das provas. Então, a gente tem lá dentro do curso uma pastinha só sobre as aulas de provas. Tudo bem? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, lembra daquelas providências preliminares? Nesse momento de providências preliminares, o que acontece? Os autos, eles são conclusos ao juiz para decisão, para que ele tome as providências preliminares. Aí, lembra que eu falei que pode acontecer a revelia? Então, qual que é o caminhar aqui do processo se houver revelia? Aí depende, a gente tem que verificar se a revelia é com efeitos ou sem efeitos. Se o réu não contesta e há revelia com efeitos, olha o artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fatos formuladas pelo autor. Então, aqui eu tenho revelias com efeitos. Aí, o que o juiz faz? No momento do julgamento conforme o estado do processo, aqui ele pode julgar antecipadamente o pedido, proferindo uma sentença com julgamento de mérito. Artigos 3552 e 487 do CPC. E o nosso processo acaba aqui na primeira fase. Aí, se tiver fase de cumprimento de sentença e de recurso, a gente vai ver num outro momento. É assim que vai acontecer. E se for a revelia sem efeitos? Tá aqui o mapa mental. Artigo 345. Processo vai, providências preliminares. Aí, o que vai acontecer? Os autos vão ser conclusos, o juiz verifica que um réu não contestou, revelia. Só que aí o juiz fala, aqui a revelia, eu não posso considerar o efeito dela. Por quê? Porque aqui o litígio versa sobre um direito indisponível, por exemplo. Aí o juiz vai falar, aqui é revelia sem efeitos. O que o juiz faz se a revelia é sem efeitos? Olha o 348. O juiz vai ordenar que o autor especifica as provas que ele pretende produzir, se o autor ainda não tiver indicado. Aí a gente vai entrar na fase de saneamento e organização. Então, o juiz vai organizar aquele processo para verificar quais provas ele vai produzir. E presta atenção, mesmo com réu revel, o processo vai continuar para depois ser julgado. Por isso que a gente fala que o réu revel, ele pode entrar no processo a qualquer momento, mas ele vai receber esse processo no estado que o processo se encontra, tá? Aí mesmo o réu revel, o juiz organiza, o juiz vai produzir as provas que forem necessárias, não sei se aqui vai precisar de perícia e vai precisar de oitiva de testemunha, mas quem vai pedir as provas? Primeiro, o autor vai pedir, o autor vai especificar as provas que ele quer, e o juiz também pode pedir de ofício, tá? Olha o artigo 349. Ao réu revel, será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis
a essa produção. Então, ele pode vir, só que ele vai receber o processo no estado em que ele se encontra. E aí, depois da produção de provas, mesmo com réu revel, é que a gente vai entrar naquela fase de sentença que o juiz, que é a fase decisória do nosso processo, e aí o juiz finalmente vai proferir a sua sentença. Deu para entender? Então, a dependendo do que acontece no processo, o processo vai caminhar de uma forma diferente. Vamos voltar para aquela parte de providências preliminares aqui. E se nas providências preliminares o juiz verifica que houve contestação? Aí o que vai acontecer? Aí eu coloquei aqui para você. Se o réu contesta, o juiz vai verificar o conteúdo dessa contestação. Se tiver preliminares, ou se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como, por exemplo, alegou prescrição, aí o que o juiz faz? Intima o autor para réplica. O autor, ele vai ter 15 dias para apresentar ou não a sua réplica. E aí, a partir daqui, o processo vai continuar. Aí, apresentando ou não a réplica, entra na fase saneadora, o juiz verifica, faz o saneamento e a organização que eu ensinei para vocês, produz provas eventuais que sejam necessárias, como o oitiva de testemunhas, perícia, e depois o juiz decide, ok? Isso é importante. Sobre a audiência de conciliação ou mediação, a gente já falou na aula passada. Aqui, vamos ver a situação que eu coloquei aqui para você. É quando tem réplica, tá? Como que vai ser o andar do processo? Opa! Desculpa. Como que vai ser o andar do processo se tiver réplica? Então, vamos lá? Vamos começar de novo, vamos revisar desde o começo. Petição inicial, registro ou distribuição, ela é autuada, o juiz defere a petição inicial, ordena a citação do réu e marca uma audiência de conciliação ou mediação, significa que ele fez um juízo de admissibilidade positiva daquela inicial. Aí o que vai acontecer? O escrevente vai redigir o mandado de citação e redigir a intimação. A citação vai ser feita e a intimação vai ser encaminhada, normalmente pelo Diário da Justiça Eletrônico. Vai ter audiência de conciliação ou mediação, salvo se ambos manifestarem que não querem. Se não tiver acordo, o réu vai ter 15 dias para apresentar a sua contestação. Tá? A contestação é um ato processual de quem? Do réu. E aí, apresentando ou não a contestação, o escrevente, o que ele faz? Ele envia os autos à conclusão do juiz. Para quê? Para o juiz entrar naquelas providências preliminares. Então, artigo 347, olha só. Fim do prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares. Aí, dependendo, se aqui tiver, como eu falei para vocês, se tiver aqui a defesa processual e se tiver algum fato modificativo, impeditivo ou extintivo, o juiz faz o quê? Abre prazo para réplica. Aí o que acontece? O juiz profere aqui essa decisão interlocutória. Essa fase aqui é nas providências preliminares, tá? Aí o juiz abre prazo para réplica, o escrevente providencia a intimação, para que todo ato processual tem que ser intimado para as partes. Então, o autor vai ser intimado na pessoa do advogado, falando, ó, começou seu prazo para réplica. Aí, a partir da data que ele é intimado, corre o prazo de 15 dias para ele apresentar ou não a réplica. Apresentou a réplica, os autos vão para quem? Quem decide é o juiz. O escrevente manda de novo os autos conclusos ao juiz, aí o juiz vai fazer o quê? Vai fazer o saneamento e a organização desse processo, tá? Então, teve réplica e entrou na fase saneadora. Aqui, o juiz vai decidir, conforme eu falei para vocês. Será que ele pode fazer julgamento conforme o estado do processo ou não? Será que o juiz ele vai decidir nos termos do 485? Aí o juiz vai ter aquelas 4 posições que eu ensinei para você. Nesse exemplo aqui, que eu estou dando para vocês, o juiz ele vai entender que o processo tem que continuar e tem que ouvir testemunhas. Então, o que ele faz aqui? Nesse momento de saneamento e organização, ele vai fixar um prazo comum, não superior a 15 dias,
para as partes apresentarem seu rol de testemunhas, tá? Isso que é importante. Então, se o processo está correndo e o juiz entende que não é momento de julgar, ele vai sanear e organizar. Eu já ensinei isso para vocês, agora a gente está vendo como que é a sequência. O que vai acontecer se o juiz sanear e organizar? Regra geral, gente, essa fase de saneamento e organização, ela é feita pelo juiz sozinho no gabinete dele. Quando ele saneia e organiza sozinho no gabinete dele, ele fixa um prazo para que as partes apresentem rol de testemunhas, se elas quiserem ouvir as testemunhas. Então, o juiz saneia e organiza, e ele intima as partes e fala assim: quais provas vocês querem produzir? Tá bom? Aí elas vão falar quais provas elas querem produzir, se quer perícia, se quer oitiva de testemunha, ou se de repente tem um documento novo que surgiu agora e vai querer juntar. Aí o juiz faz o saneamento e organização. Mas tem uma peculiaridade que você precisa saber. Você vai estudar o saneamento e organização, está regulamentado no artigo 357 do CPC. Se a causa for complexa, o juiz deverá, olha a palavrinha do artigo 357, parágrafo 3º, ele deverá fazer esse saneamento e organização não sozinho no seu gabinete, mas ele deve chamar as partes para fazer o saneamento e organização em conjunto. Se o juiz tiver que chamar as partes para fazer esse saneamento e organização em conjunto, o que ele vai fazer? Ele vai marcar uma audiência de saneamento. Vai marcar uma audiência de saneamento. Então, pode ser que neste processo nosso surja uma nova audiência. Mas, gente, essa audiência, ela acontece muito raramente, tá? O parágrafo 3º, ele fala assim: se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, o juiz deve marcar a audiência para fazer o saneamento com as partes. Então, o que você aprendeu? O saneamento e organização é feito em regra pelo juiz, mas ele poderá ser feito excepcionalmente através de uma audiência de saneamento. Bom, depois do saneamento, se for pedida a perícia ou se o juiz determinou de ofício, vai marcar uma data de perícia. Aí, eu vou convidar vocês para estudarem tudo sobre perícia. Vou falar os artigos para vocês. Artigo 464 até o artigo 480 do CPC. Aí você vai aprender tudo que pode acontecer no processo se tiver perícia, tá? Tendo perícia ou não, se tiver que ouvir testemunha, depois de ter a perícia, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento, tá? Uma coisa importante, se o juiz ele faz o saneamento sozinho, ele fixa um prazo para as partes apresentarem rol de testemunhas, um prazo comum para ambos, não superior a 15 dias. Agora, se ele fizer audiência de saneamento e organização, o advogado tem que ficar atento, porque nesse caso, o rol de testemunhas tem que ser apresentado nessa audiência sob pena de preclusão. Então, muita atenção. Qual é o momento de apresentar rol de testemunhas? Depende. Se o juiz intimar para apresentar, é no prazo que o juiz determinar, um prazo comum não superior a 15 dias. Agora, se o juiz marcar a audiência de saneamento, aí esse rol tem que ser apresentado nessa audiência, o advogado tem que vir com o rol pronto, sob pena de preclusão. Tá, aconteceu a audiência, ouviu testemunhas, ouviu o depoimento pessoal, das partes, o que o juiz vai fazer? Depende. Ele pode proferir uma sentença na própria audiência, ou ele vai proferir em momento posterior, e ele vai proferir a sentença aqui no prazo de 30 dias, em regra, tá? E aí ele vai decidir. Tá bom, entendi o processo em primeira fase. E agora, o que pode acontecer? Depende, tá? Se alguém não ficou contente com a sentença e proferiu, e protocolou um recurso, aí o que acontece? O juiz recebe o recurso
e, regra geral, ele vai subir esse recurso para o tribunal decidir, tá? E se for embargo de declaração? Embargo de declaração é um recurso diferente. Primeiro, porque ele tem prazo de 5 dias. Segundo, porque o embargo de declaração ele é cabível contra qualquer decisão judicial. Contra qualquer mesmo? Contra qualquer, com exceção do despacho. Porque contra despacho não cabe, recurso, decore isso, já caiu mais de 3 vezes isso no TJ. Tá? A VUNESP adora isso. Então, depois da sentença, depende. Se não tiver recurso, essa sentença transitar em julgado, a gente espera que o réu venha e faça o pagamento. Onde que está essa questão de pagamento? A gente estuda lá na fase de cumprimento de sentença. Então, eu quero que você veja o artigo 526 do Código de Processo Civil, que ele fala assim: é lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento de sentença, comparecer no juízo e oferecer o pagamento que ele entende devido. Então, se teve sentença, não teve recurso, o réu pode vir e pagar. Ou, se ele não fizer isso, aí o autor vai ter que executar e iniciar a fase de cumprimento de sentença. Ok? Continuando, então, o que pode acontecer agora no processo? Depende. Pode ser que tenha recurso ou não. Se a sentença é ilíquida, e isso é excepcionalmente, a gente tem uma fase de liquidação de sentença, é uma continuidade do processo para defender o valor líquido, mas isso é exceção. Pode ser que não tenha recurso e o processo transite em julgado. Pode ser que tenha o trânsito em julgado e haja pagamento voluntário. Pode ser que não tenha pagamento voluntário e aí tem que ser instaurada a fase de cumprimento de sentença. Tá bom? Então, o que pode acontecer agora? Várias situações. Só que agora, quando você for estudar recursos, quando você for estudar cumprimento de sentença, você sabe onde você está se situando. Você sabe o que está acontecendo. Você, a partir de agora, está preparado para aprender o CPC e do zero ao gabaritando o CPC na sua prova do TJ São Paulo. O que mais que eu quero falar aqui para vocês na nossa aula de hoje? Vamos imaginar que... Fala um pouquinho para mim dessa fase de cumprimento de sentença. Vou falar do cumprimento de sentença para vocês. Vamos imaginar uma sentença. O réu foi condenado ao pagamento de 10 mil de danos materiais. Não teve recurso. Essa decisão transitou em julgado, significa que coisa julgada significa que a sentença ela virou coisa julgada, significa que ela não pode mais ser impugnada. Aí o que aconteceu? O réu não pagou voluntariamente, e aí que fase que a gente vai? O juiz ele intima as partes para tomar ciência de que houve o trânsito em julgado. E aí, o que vai acontecer? É o juiz que instaura essa fase de cumprimento de sentença? Não. O juiz não instaura de ofício. Se o interessado não provocar, transitou em julgado, o juiz manda arquivar o processo. Mas e aí? Aí o autor tem que desarquivar, porque cabe ao interessado iniciar a fase de cumprimento de sentença. O juiz não instaura cumprimento de sentença de ofício. Onde está essa regra? Você vai dar uma olhadinha nos artigos 513 e 523 do CPC. Vamos imaginar que o autor inicia o cumprimento de sentença, tá? Então, ele vai iniciar aqui o cumprimento de sentença. Se esse cumprimento de sentença for no prazo de 1 ano do trânsito em julgado, a intimação do executado vai ser na pessoa do advogado. Isso está no 513. O que o juiz faz? O juiz intima e abre um prazo de 15 dias para ele pagar o débito, tá? Se ele paga esse débito no prazo de 15 dias, o exequente é intimado para se manifestar e falar: você está satisfeito com o pagamento? Se ele tiver, o processo é extinto. Se ele não pagar em 15 dias, do valor que ele está devendo, será acrescido mais multa e honorário de 10%, e o juiz, o que ele faz?
Imediatamente, passou os 15 dias, não pagou, o juiz manda expedir um mandado de penhora e avaliação. Para quê? Para tentar bloquear carro, para tentar bloquear imóvel, para tentar bloquear conta corrente, e essa execução vai seguir. Esse cumprimento vai prosseguir com a tentativa de penhora de bens e a dívida vai ser cada vez maior, ok? Que mais que é importante? Artigo 517, é uma das minhas apostas para a sua prova. Essa decisão, toda vez que o executado é intimado para pagar o débito e ele não paga em 15 dias, não justifica, e essa decisão já foi transitada e julgada, ela pode ser levada a protesto. Para que o protesto? O protesto, ele serve para gente... É mais um mecanismo de coagir aquela pessoa que deve a fazer o pagamento. E para a gente finalizar, eu quero que você veja comigo o artigo 525 do CPC, que ele fala assim: transcorrido esse prazo do artigo 523, que é o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, inicia um prazo de 15 dias para ele apresentar a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Como assim, Pro? Me explica melhor. O cumprimento de sentença nada mais é do que uma petição que vai apresentar cálculos, com juros, correção monetária, valor principal. Pro, e se ele fez o cálculo aqui errado e colocou um valor muito a mais? O executado não pode se defender? Pode, através da impugnação ou cumprimento de sentença do artigo 525. Pro, qual é o prazo para ele apresentar essa impugnação? 15 dias. Tá, Pro, mas eu vou contar esses 15 dias de quando? Aí é daqui, ó. Olha só, o executado é intimado para pagar em 15 dias. Pagou ou não pagou, passou esses 15 dias, é que inicia aqui o prazo de 15 dias para ele apresentar a sua impugnação ou cumprimento de sentença. Então, passou esses 15 dias para pagamento voluntário, pagou ou não pagou, porque pode ser que ele até pague para não ter a multa, mas ele entenda que o valor está errado, o que ele faz? Ele vai ter 10 desses 15 dias, ele vai ter 15 para apresentar a sua impugnação ou cumprimento de sentença. Mas independentemente dele apresentar essa impugnação, se ele não pagar, porque ele pode não pagar e ainda assim impugnar, o juiz vai continuar aqui a execução e vai penhorar bens até decidir a impugnação. Porque, regra geral, essa impugnação ela não tem efeito suspensivo. Então, a execução continua. Deu para entender? Agora eu vou voltar aqui um pouquinho comigo. Aí. Gente, para nós finalizarmos, finalizando, quais são as dicas que eu tenho para você? Depois que você estudou tudo isso, você vai estudar recursos e vai estudar cumprimento de sentença, tá? E aí, Pro, o que mais que eu tenho que estudar? Aí eu vou te mostrar aqui, essa é a nossa apostila do TJ São Paulo, ok? Essa é a apostila teórica completa que faz parte do curso. Percebam que essa apostila, ela tem aqui um sumário. E é justamente a forma que eu proponho para você estudar. Então, depois de terminar de estudar aqui, ó, essa parte da petição inicial até a sentença, você estuda provas, estuda cumprimento de sentença, estuda recursos e, por último, você vai finalizar com os juizados especiais. Depois que você terminar de estudar o CPC, você vai estudar as regras do procedimento do juizado com muito mais facilidade. Porque ele será muito mais fácil, porque você já vai ter entendido o procedimento comum e você vai estudar os juizados, que são 2 procedimentos que caminham um pouco diferente do que você aprendeu, mas você vai estudar
de formas diferentes. Então, você já tem o manual completo. Além de tudo, no nosso curso, a gente tem as videoaulas desses tópicos de acordo com o TJ São Paulo. Então, como que é a metodologia do CPC Sem Frescuras? Você lembra que eu falei para vocês que para estudar da forma correta, você tem que seguir os 4 passos? Coloca no meu material aí de novo. Vê se alguém consegue colocar aí. Dá uma olhadinha isso, dá uma olhadinha nesses 4 passos aí. O manual, o curso do CPC Sem Frescuras completo, que as matrículas vão abrir no dia 15. Só um minutinho. Pronto, voltei. Hoje a Belinha não tá dando sossego pra gente. Então, vamos lá. O curso CPC Sem Frescuras, ele inclui... Então, em primeiro lugar, você vai receber o e-book completo. Vou colocar o e-book aí para vocês. Nesse guia definitivo, eu vou ensinar você tudo que nós aprendemos aqui de forma escrita. E ele vai mostrar qual é a importância do processo civil na sua prova. O processo civil é uma matéria que você não pode deixar para estudar quando abrir o edital, porque você não vai dar conta, você não vai entender. E vai ser uma matéria que vai ser a matéria que é o pulo do gato para você ganhar 7 pontos na frente da maioria, que vai acabar deixando essa matéria de lado. E mais, muitos estudam com uma metodologia equivocada e acabam não estudando de forma correta. Então, neste curso completo do CPC Sem Frescuras, você vai receber todo o mapa da prova que eu fiz para você. E eu vou te ensinar aquilo que é importante e aquilo que de fato vai cair na sua prova. E como você sabe, nós falamos disso na primeira aula. Hoje o TJ São Paulo é um concurso de alta performance. E se você não conseguir performar muito bem em todas as matérias, e mais, você conseguir fazer diferença naquelas matérias que vão ser aquela que vai derrubar a maioria dos candidatos, então o processo civil, ele vai te ajudar desta forma. Esse curso do CPC Sem Frescuras, o que ele inclui? Ele inclui esse guia definitivo. Esse guia definitivo, ele tem todo o roteiro de estudos, de todos os tópicos que você precisa estudar. Além disso, ele contém os artigos mais cobrados de acordo com a Banca Vunesp. E aqui você já vai ter pronto qual é o ponto de partida. Porque essa é a grande dificuldade do nosso aluno. Eu tenho que acordar e tenho que saber o que eu preciso estudar. E o CPC Sem Frescuras, ele vai permitir você a estudar da forma correta e da forma que você vai do zero ao gabaritando o CPC no TJ São Paulo. E nós temos inúmeros depoimentos dos nossos alunos que comprovam que a metodologia funciona. Além disso, Pro, o que você vai ter? Você vai ter as videoaulas, que vai seguir no passo 1. Eu vou colocar aí de volta o material. Ele vai ter as videoaulas que vão te permitir estudar todos esses tópicos de maneira detalhada. E na aula, eu direciono a forma de explicar justamente para que você saiba aquilo que é importante e aquilo que de fato vai cair na sua prova. Aí, você vai poder assistir as videoaulas. Assistiu a videoaula, você vai fazer a leitura do tópico aqui.
O que acontece? Muitos alunos perdem muito tempo. Eles perdem muito tempo fazendo o quê? Resumo, anotação. O CPC, ele já tem tudo anotado para você. Então, você não vai precisar perder tempo anotando. Você vai acompanhar a aula com o seu caderno de legislação ou com os próprios... Opa, deixa eu ver aqui. Com caderno de legislação. E você vai poder fazer algumas anotações adicionais que você queira. Criar um mapinha mental ali. Criar um mnemônico aqui, eu preciso decorar. Mas você não precisa ficar perdendo mais tempo, porque você já tem a apostila teórica completa. Além disso, então você vai ter videoaula, você vai ter o manual completo, que seria a apostila, a gente chama de manual estratégico. Você vai fazer a leitura de lei seca, que é a leitura da lei realmente. Depois que você entende a matéria, eu vou ler, como eu fiz com vocês nessas aulas, quando eu coloco o artigo. E depois, quando você faz a leitura depois da explicação, fica muito mais fácil você aprender. Então, você viu como é que funciona. E aí, depois disso, você vai ter o seu caderno de questões e você vai respondendo questões de acordo com as aulas que você vai realizando. O que mais que nós temos? O curso, ele já vai vir com um manual estratégico de revisão. Para quê? Esse manual estratégico a gente fez de acordo com a banca VUNESP. Depois que você estudou, como é que você vai fazer? Você vai usar ele para fazer a famosa revisão, para relembrar aquilo que mais cai. E essa revisão, ela é feita assim, eu tenho frases que são colocadas como 1, 2, 3, e essas frases são afirmativas. E é a forma que a VUNESP pode cobrar de você na prova, tá? Então, você vai ler a frase e logo embaixo ele tem a justificativa por que aquela frase está certa. E a gente vem com o artigo de lei. Para que serve esse manual? Para você fazer a revisão e fixar o conteúdo que você estudou. Então, o curso completo, ele tem todas as videoaulas, ele vai ter 5 apostilas e mais. Você vai receber o curso de resolução de questões com 180 questões resolvidas por mim, as questões que vão ajudar você a fixar o conteúdo. Dúvidas? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí que vocês queiram fazer. Então, todo esse curso, ele é desenhado para que você vá do zero ao gabaritando o CPC Sem Frescuras, que é a matéria mais difícil e a matéria mais importante do seu edital do TJ São Paulo. Isso, o curso de resolução de questões também é por vídeo. Então, ele propõe, você tem lá as questões, e depois você vai assistir a videoaula comigo explicando para você as questões. Então, o curso de resolução de questões, ele é por vídeo. Então, você vai começar com um guia, você vai ler aquele guia com calma. Segundo passo, essas aulas que você pôde assistir aqui ao vivo, elas estarão dentro do portal do aluno. Então, elas sairão do ar em breve e só o meu aluno vai poder assistir essas 3 aulas de mapa mental quantas vezes ele quiser e quantas vezes forem necessárias para ele aprender. E, além disso, você tem o acesso até a data da prova, da próxima prova do TJ São Paulo. E se tiver atualização? Se tiver atualização, nós também vamos atualizar o seu curso. Você não vai precisar comprar o curso novamente. Ele estará atualizado. Uma outra questão também, o valor. Qual é o valor do curso? O curso está de 397 por 247 e você pode comprar ele em 12 vezes. Então, isso é muito importante. Você vai poder, o valor do curso com desconto, R$ 247 por tudo isso. Você vai ter acesso ao meu curso completo, você vai ter acesso a essas 3 aulas, que na verdade essas 3 aulas são introdutórias, para que depois, como é que vai ser o curso? Então, essa semana você vai estudar impedimento e suspeição, por exemplo. Então, você vai ter lá a pastinha das videoaulas do impedimento e suspeição, a gente coloca o artigo na tela e vai explicando para vocês.
Então, esses mapas estarão lá, essas 3 aulas para você assistir quantas vezes quiser. O que eu proponho para você? Se você pegar durante 5 semanas, tá? Colocar uma proposta de assistir, em média, 30 minutos de aula por dia. Por que eu falo em média? Porque dependendo do tópico, a aula vai ter 40 minutos ou até 1 hora, um pouquinho mais. Mas, em média, você estuda, você vai assistir durante 5 semanas, 30 minutos por dia. Você assiste as aulas, você vai ali entender muita coisa, você vai conseguir grifar o seu caderno de legislação, aí depois você parte para a leitura da apostila, resolução de exercícios, e você tem tudo num lugar só. Uma coisa importante do processo civil, você tem que tomar muito cuidado com fazer questões desatualizadas, porque o novo CPC, que é esse que você está estudando, ele entrou em vigência em 2016. Então, as provas realizadas do TJ do novo CPC são somente 2 concursos, o de 2017 e 2018, e ainda a gente teve questão anulada. Todas as provas anteriores, elas estão desatualizadas. E o próprio caderno de questão, ele tem todas essas questões adaptadas. Então, eu fiz a adaptação dessas questões. Uma outra questão que eu quero falar para vocês que é importante. Todo mundo fala, olha, o edital da VUNESP do TJ é letra de lei. Então, só vai cair a letra de lei, e aí o aluno tem aquela falsa ilusão que ele tem que estudar só a lei seca. Só que, como você sabe, a VUNESP, ela veio evoluindo, como tudo evoluiu. Então, a VUNESP, embora a gente conheça, eu conheça muito bem a VUNESP, e essa é a minha especialidade, então foi o que eu me especializei em fazer você gabaritar esse concurso, por conhecer tão bem a banca e essa análise, o que acontece? A VUNESP, ela veio evoluindo. Então, de fato, ela cobra a letra de lei. Isso é verdade. Só que a VUNESP criou novas formas de cobrar uma letra da lei para você, contando uma história. E é isso que você aprende nas nossas aulas. Pode reparar que eu estou sempre contando um caso concreto, para que você possa aprender a matéria do jeito que vai ser cobrado na sua prova. Então, isso é muito importante também, você acompanhar a evolução. Uma coisa que nós temos aqui, eu vou voltar um pouquinho no e-book, se você puder colocar o e-book para mim. Ó, aqui no e-book é importante. No e-book, você vai ter aqui. Eu sugiro você assistir o curso de mapa mental primeiro, que é o ponto de partida, para você ser meu aluno. E a gente tem aqui a tabela de artigos mais cobrados, dentre os temas. Então, dentro de cada tema, quais foram os artigos mais cobrados? E isso já tem um direcionamento aqui para você. Além disso, a gente tem uma segunda tabela colorida, que é uma tabela de tendência da VUNESP. Por que eu digo de tendência para a VUNESP? A gente sabe os artigos mais cobrados, só que a última prova da VUNESP foi em 2018. De 2018 para cá, não teve prova do TJ, mas teve muitas provas da VUNESP que cobraram a matéria processo civil. Então, o que vai acontecer? Essa outra tabela que você vai receber, que o meu aluno recebe colorida, é uma tabela de tendências do artigo mais cobrado ao menos cobrado e da tendência da VUNESP de 2018 até a data de hoje, 2021. Por que essa tabela é importante? Você vai estudar ela em conjunto com essa. E no momento que abrir o edital, você vai estar preparado para quê? Para revisar tudo, e você vai revisar tudo com esse material que você já fez. Agora, o que não é possível é você deixar para estudar aproximadamente 500 artigos quando abrir seu edital. Aí eu digo para vocês, vai ser tarde demais. Hoje, a pergunta que eu mais recebo é, porque as pessoas ficaram desesperadas com a notícia do concurso estar próximo. E o aluno falou, se eu começar agora eu consigo? Consegue, mas tem que começar a estudar agora. Eu sei que muitos de vocês sentiram aquele frio na barriga quando ficaram sabendo que o último concurso foi cerrado, o TJ não pode ficar sem lista e provavelmente
o novo concurso virá em breve. E aí todo mundo se desesperou. Desesperou por quê? Porque você não está se preparando, você não está estudando. É uma prova de alta performance. Não dá para deixar para estudar para a última hora. O que você precisa estudar? Todas as matérias. Porque você tem que performar bem em todas. Só que você tem que ter estratégia para que na sua pontuação você saia na frente dos demais. Como? Estudando processo civil, a gente fala matemática e informática. São essas matérias que vão derrubar as pessoas e que vão separar aqueles que serão nomeados e aqueles que não serão. Tá? Então, essa é a importância de você aproveitar essa oportunidade e entrar no nosso curso agora. As matrículas a gente vai abrir no dia 15 de março, tá? Então, no dia 15, você se prepara, você que está no grupo, continue no nosso grupo, porque duas questões. Em primeiro lugar, a gente vai fazer uma votação e a gente vai liberar uma aula extra para vocês. Então, fiquem atentos. Só para você que está dentro do grupo, você vai receber esse link secreto que só vocês que estão lá, a gente não vai liberar no Instagram, no Facebook e nenhuma das nossas mídias e nosso site. Então, de acordo com o que vocês aprenderam aqui comigo, eu quero que vocês me mandem o seu feedback. O que você achou desse nosso curso? Tudo que você, né, mande suas sugestões e a gente vai fazer uma aula extra para vocês aqui do grupo. Então, todo mundo que está nos nossos grupos de WhatsApp, a gente agora vai estar fechando fechamos já o último grupo, e a gente vai mandar dentro desse grupo qual vai ser a aula extra e a data para você assistir, tá? Então, você vai poder. E no dia 15 de março é o lançamento e a oportunidade que você vai ter para entrar no curso CPC Sem Frescuras. Então, eu sei que muitos alunos já estão na abertura da última turma e eu pedi para vocês aguardarem. Então, no dia 15, as vagas estarão abertas para você poder entrar no curso com todos esses bônus que a gente vai colocar para vocês. E se tiver alguma dúvida, você me procura, a gente estou disponível para vocês no direct e através do nosso suporte. Mais alguma pergunta? Tudo ok? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês nesse curso. Eu espero que você escolha para que eu continue sendo sua professora. Eu espero que vocês que me conheceram agora tenham gostado das nossas aulas. Espero que essas aulas tenham sido de muita valia para você e que isso faça a diferença na sua aprovação, que é o nosso objetivo. O seu objetivo é ser o próximo escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Eu espero que você me escolha para estar com você nessa jornada e depois a gente vai comemorar aí a sua aprovação. Então, continua seguindo no Instagram, @profjulianapereira, para saber as novidades. A gente vai fazer uma pequena votação para saber qual é o tema que vocês querem e a gente vai liberar uma quarta aula extra para vocês. Grande beijo, até a nossa próxima aula, sem frescuras.